Capítulo 19 dos exercícios do bom religioso. A vida do bom religioso deve ser ornada de todas as virtudes, para que corresponda o interior ao que por fora veem os homens. E com razão ainda, mais perfeito deve ser o interior do que por fora parece, pois lá penetra o olhar perscrutador de Deus, a quem devemos suma reverência em qualquer lugar onde estivermos, e em cuja presença devemos andar com pureza angélica. Cada dia devemos renovar nosso propósito e exercitar-nos a maior fervor, como se fosse o primeiro dia de nossa conversão, dizendo: Confortai-me, Senhor, meu Deus, no bom propósito, e em vosso santo serviço concedei-me começar hoje deveras, pois nada é o que até aqui tenho feito. A medida da nossa resolução será nosso progresso, e grande solicitude exige o sério aproveitamento. Se aquele que toma enérgicas resoluções tantas vezes cai, que será daquele que as toma raramente ou menos firmemente propõe? Sucede, porém, de vários modos deixar-nos o nosso propósito, e raras vezes passa sem dano qualquer leve omissão de nossos exercícios. O propósito dos justos mais se firma na graça de Deus, que em sua própria sabedoria nela confiem sempre em qualquer empreendimento, porque o homem propõe, mas Deus dispõe, e não está na mão do homem o seu caminho. Quando, por motivo de piedade ou aproveito do próximo, se deixa alguma vez o costumado exercício fácil e reparar depois essa falta, omiti-lo, porém, facilmente por ênfalo ou negligência, já é bastante culpável, sentir-se-á o prejuízo. Esforcemo-nos quanto pudermos, ainda assim cairemos em muitas faltas. Contudo, devemos sempre fazer um propósito determinado, mormente, contra os principais obstáculos do nosso progresso espiritual. Devemos examinar e ordenar tanto o interior como o exterior, porque ambos importam ao nosso aproveitamento. Se não podes continuamente estar recolhido, recolhe-te de vez em quando, ao menos uma vez por dia, ou pela manhã ou à noite. De manhã toma as resoluções, e à noite examina tuas ações, como te houvestes hoje em palavras, obras e pensamentos, porque nisso, talvez não raro, tenha ofendido a Deus e ao próximo. Arma-te varonilmente contra as maldades do demônio. Refreia a gula, e facilmente refrearás a todo o apetite carnal. Nunca estejas de todo despreocupado, mas lê ou escreve, ou reza, ou medita, ou faz alguma coisa de proveito comum. Nos exercícios corporais, porém, haja toda discrição, porque não convém igualmente a todos. Os exercícios pessoais não se devem fazer publicamente, mas seguro é praticá-los secretamente. Guarda-te de ser negligente nos exercícios da regra e mais diligente dos particulares, mas satisfeitas inteiras e fielmente as coisas de obrigação e preceito. Se tempo sobrar, ocupa-te em exercícios, conforme te inspira a tua devoção. Nem todos podem ter o mesmo exercício. Um convém mais a este, outro àquele. Até o tempo depende a conveniência e o atrativo das práticas, porque umas são mais apropriadas para os dias festivos, outras para os dias comuns.
De umas precisamos para o tempo da tentação, de outras para o tempo de paz e sossego. Numas coisas gostamos de meditar, quando estamos tristes, e noutras quando estamos alegres no Senhor. À volta das festas principais, devemos renovar os nossos bons exercícios e, com mais fervor, implorar a intercessão dos santos. De uma para outra festividade, devemos preparar-nos como se então houvéssemos de sair deste mundo e chegar à festividade eterna. Por isso, devemos aparelhar-nos diligentemente nos tempos de devoção, com vida mais piedosa e observância mais fiel de todas as regras, como se houvéssemos de receber em breve o guardalão do nosso trabalho. E se for adiada essa hora, tenhamos por certo que não estamos ainda bem preparados, nem dignos de tamanha glória. A seu tempo se revelará em nós, e tratemos de nos preparar para a morte. Bem-aventurado servo, diz o evangelista São Lucas, ao quem o Senhor, quando vier, achará vigiando. Em verdade vos digo, ele constituirá sobre todos os seus bens. Uma irmã conversa, reflexões. Uma irmã conversa do mosteiro de Anecle, chamada Claude Simpliciene Fardel, verdadeiramente digna por sua angélica simplicidade de seu nome. Perguntou um dia a São Francisco de Sales, com sua ingenuidade de sempre: Reverendo Padre, se fosseis religioso entre nós, o que faríeis para se tornar perfeita? E ele lhe respondeu com doce sorriso: Minha cara filha, parece-me que com toda a graça de Deus eu me tornaria tão atento para praticar as pequenas e mínimas observâncias que são introduzidas aqui nesta casa, e por este meio eu tentaria conquistar o coração de Deus. Eu guardaria bem o silêncio e falaria também algumas vezes, mesmo no tempo de silêncio, isto é, sempre que a caridade o exige, mas nunca por motivo qualquer. Eu falaria com muita doçura e daria uma atenção particular à pessoa porque a Constituição o ordena. Fecharia e abriria com todo cuidado as portas, porque nossa mãe o quer e nos queremos fazer tudo o que sabemos que ela quer que nos façamos. Trairia os olhos sempre bem baixos e andaria sem fazer barulho, porque, minha cara filha, Deus e seus anjos nos olham sempre e gostam muito daqueles que agem bem, sem me utilizassem para alguma coisa e me desse um encargo. Eu gostaria muito e trataria de fazer tudo a contento. Se não me utilizassem para nada e me deixassem de lado, eu também não me intrometeria onde não fui chamado, mas procuraria só obedecer e amar muito a nosso Senhor. Oh, parece-me que eu amaria de todo o meu coração esse bom Deus e que aplicaria bem o meu espírito para observar exatamente as regras e constituições. Suponho ainda que eu seria muito feliz e jamais me apressaria. Eu me manteria bem baixo e pequeno, me humilharia e faria as práticas segundo os encontros. E se não me tivesse humilhado, me humilharia, pelo menos por não ter me humilhado. Procuraria fazer o melhor que me fosse possível para manter-me na presença de Deus e fazer todas as minhas ações por seu amor. Capítulo 20. Do amor à solidão e ao silêncio.
Procura tempo oportuno para cuidar de ti e relembra a miúdo os benefícios de Deus. Enuncia as curiosidades e escolhe leituras tais que mais sirvam para te compungir que para te distrair. Se te abstiveres de conversações superfluas e passeios ociosos, como também de ouvir novidades e boatos, acharás tempo suficiente adequado para te entregares às santas meditações. Os maiores santos evitaram, quanto podiam, a companhia dos homens, preferindo viver com Deus em retiro. Disse alguém: sempre que estive entre os homens, menos homem voltei. Isso experimentamos muitas vezes quando falamos muito. Mais fácil é calar de todo do que não tropeçar em alguma palavra. Mais fácil é ficar oculto em casa, que fora dela ter a necessária cautela. Quem, pois, pretende chegar à vida interior e espiritual, importa-lhe que se afaste da turba com Jesus. Ninguém sem perigo se mostra em público, senão quem gosta de esconder-se. Ninguém seguradamente fala, senão quem gosta de calar. Ninguém seguradamente manda, senão o que perfeitamente aprendeu a obedecer. Não pode haver alegria segura sem o testemunho de boa consciência. Contudo, a segurança dos santos estava sempre misturada com o temor de Deus. Nem sempre eram menos cuidadosos e humildes em si mesmos, porque resplandeciam em grandes virtudes e graças. A segurança dos maus, porém, nasce da soberba e presunção e acaba por enganar a si mesma. Nunca te des por seguro nesta vida, ainda que pareças bom religioso ou devoto ermitão. Muitas vezes os melhores no conceito dos homens correram graves perigos por sua demasiada confiança. Por isso, para muitos é melhor não serem de todo livres de tentações, mas que sejam frequentemente combatidos, para que não confiem demasiadamente em si, nem se exaltem com soberba, nem tampouco busquem com ânsia as consolações exteriores. Quem nunca buscasse alegria transitória, nem deste mundo cuidasse, que consciência pura teria. Quem arredasse todo vão cuidado, para só cuidar das coisas salutares e divinas, pondo toda a sua confiança em Deus, de que grande paz e sossego gozaria. Ninguém é digno da consolação celestial, senão quem se exercitar com diligência na santa compulsão. Se queres compungir-te de coração, entra em teu quarto, despede todo o bulício do mundo, conforme está escrito: compungi-vos em vossos cubículos. Na cela acharás o que fora dela muitas vezes perdes. A cela bem guardada causa doçura e pouco
frequentada gera enfado. Se bem aguardares e habitares no princípio de tua conversão, ser-te-á depois querida companheira e suavíssimo consolo. No silêncio e sossego faz progressos em uma alma devota e aprende os segredos das Escrituras. Ali ela acha a fonte de lágrimas, com que todas as noites se lava e purifica, para tanto mais de perto unir-se ao Criador, quanto mais retirada viver do tumulto do mundo. Aquele, pois, que se aparta de seus amigos e conhecidos, verá aproximar-se de Deus com seus santos anjos. Melhor é estar solidário e tratar de sua alma que, descurando-a, fazer milagres. Merece louvor o religioso que raro sai, que foge de ser visto pelos homens e que nem procura vê-los. Para que queres ver o que não te é lícito possuir? Passa o mundo e sua concupiscência. A inclinação sensual convida-os a passeios, passada, porém, aquela hora que nos fica, senão a consciência pesada e o coração distraído. A saída alegre muitas vezes sucede um regresso triste e a véspera deleitosa. Uma triste remorde e mata, que poderás ver, aiures, que aqui não vejas. Eis, aqui tens o céu, a terra e todos os elementos, e deles são feitas todas as coisas. Que poderás ver em parte alguma, estável debaixo do sol, por muito tempo? Pensas talvez satisfazer-te completamente? Pois não o conseguirás. Se visses diante de ti todas as coisas que seria senão vã fantasia, levanta os olhos a Deus nas alturas e pede perdão de seus pecados e negligências. Deixa as vaidades para os fúteis. Tu, porém, atende ao que Deus te manda. Fecha atrás de ti a porta e chama a teu Jesus amado. Fica-te com ele em tua cela, porque tanta paz em outra parte não acharás. Se não tivesse saído e escutado os rumores do mundo, melhor terias conservado a santa paz, enquanto folgares de ouvir novidades. Terás que sofrer desassossego do coração. Reflexões. Como o pai e a mãe de Santa Catarina de Sena lhe tiraram toda comodidade de lugar e de tempo para rezar e meditar, Nosso Senhor inspirou inspirou-lhe que fizesse um pequeno oratório, que em seu espírito, dentro do qual, retirando-se mentalmente, ela pudesse, entre os afazeres exteriores, entregar-se a esta santa solidão do coração. E quando o mundo a atacasse, ela não sofreria nenhum incômodo.
porque se refugiaria em seu gabinete exterior, onde se consolava com seu celeste esposo. Ela também aconselhava seus filhos espirituais a fazer um quarto no coração, para nele permanecer. Retira, pois, algumas vezes teu espírito paragrento de teu coração, onde, isolado de todos os humanos, possas tratar coração a coração com teu Deus, para dizer com Davi: fiquei velando e tornei-me como o pelicato do deserto, como o corujão ou o mocho dos partieiros. Tornei-me qual pássaro solitário no telhado. Capítulo 21 da compulsão do coração. Se queres fazer algum processo, conserva-te no temor de Deus e não busques demasiada liberdade. Refreia antes todos os teus sentimentos com a disciplina e não te entregues à vã alegria. Procura a compulsão do coração e acharás a devoção. A compulsão descobre tesouros que a dissipação bem depressa costuma desperdiçar, e de estranhar que todo homem jamais possa, nesta vida, gozar perfeita alegria, se considera seu auxílio e pondera os muitos perigos de sua alma. Pela leviandade do coração e pelo descuido dos nossos defeitos, e não percebemos os males de nossa alma, e muitas vezes rimos-nos frivolamente, quando com razão devíamos chorar. Não há verdadeira liberdade nem perfeita alegria sem o temor de Deus e boa consciência. Ditoso aquele que pode apartar de si todo o esvoro das distrações e recolher-se com santa compulsão. Ditoso aquele que rejeita tudo que possa manchar ou agravar a consciência. Peleja varonilmente, um costume com outro se vence. Se souberes deixar os homens, eles te deixarão fazer tuas boas obras. Não te metas em coisas alheias, nem te aplique nos negócios dos grandes. Olha sempre primeiro para ti e admonesta-te, como mais particularmente que a todos os teus amigos. Não te entristeças à falta dos humanos favores. Não te penalize-te o viveres com tanta cautela e prudência, como convém a um servo de Deus e devoto religioso. Mais útil e mais seguro é para o homem não ter nesta vida muitas consolações mormente sensíveis. Todavia, se não temos ou raramente sentimos o consolo divino, a culpa é nossa, porque não procuramos a compulsão do coração, nem rejeitamos de todo as vãs consolações exteriores. Reconhece que és indigno da consolação divina, mas antes merecedor de muitas aflições. Quando o homem está perfeitamente compungido, logo se lhe torna enfadonho e amargo o mundo todo. O homem justo sempre acha bastante matéria para afligir-se e chorar, pois quer olhe para si, quer para o próximo. Sabe que ninguém passa esta vida sem tribulações, e quanto mais atentamente se considera, tanto mais profunda é a sua dor, matéria de justa mágoa e profundo pesar são os nossos pecados e vícios, aos quais de tal sorte estamos presos que raras vezes podemos contemplar as coisas do céu. Se mais a miúdo pensastes na morte que numa vida de muitos anos,
não há dúvida que a tua emenda seria mais fervorosa. Se também meditaste seriamente nas penas futuras do inferno ou do purgatório, creio que sofrerias de bom grado trabalhos e dores, sem recear nenhuma austeridade. Mas como estas coisas não nos penetram o coração e amamos ainda os regalos, ficamos frios e muito tíbios. E muitas vezes, pela fraqueza do espírito, que este miserável corpo se queixa tão facilmente, pede, pois, humildemente ao Senhor que te deu espírito de compulsão. E diz como o profeta: sustenta-me, Senhor, com o pão das lágrimas e a bebida copiosa do pranto. Reflexões. Há uma tristeza segundo Deus que é própria dos pecadores na penitência, ou dos bons na compaixão pelas misérias temporais do próximo, ou dos perfeitos na deploração, lamentação e condolência pelas calamidades espirituais das almas. É claro que a tristeza da verdadeira penitência não se deve tanto ser chamada de tristeza, mas desprazer ou sentimento e destação do mal, tristeza que jamais é enfadora, nem desgostosa tristeza que não entorpece o espírito, mas o torna ativo, pronto e diligente. Tristeza que não bate o coração, mas o levanta pela oração e esperança, e o faz chegar os ímpetos do fervor de devoção. Tristeza que no auge de suas amarguras traz sempre a doçura de uma incomparável consolação, segundo o preceito do grande Santo Agostinho, que o penitente se entristece sempre, mas sempre também se alegre na sua tristeza. A tristeza, diz Cassiano, que gera a sólida penitência e o agradável arrependimento, da qual a pessoa jamais se arrepende. Ela é obediente e afável, humilde, resplandece suave paciência, como tendo saído e estendido da caridade, tanto que estende-se a toda dor do corpo e contrição de espírito. Ela é, de certa maneira, feliz, animada e revigoradora pela esperança de seu benefício.